A paz do Senhor a todos. É sempre bom retornar a essa igreja. E já nesse momento saudando o pastor Emanuel Júnior, também saudando o pastor Brito, que está à frente do trabalho, saudando o pastor Joel, que nos antecedeu com essa palavra, saudando, estendo a minha saudação aos demais companheiros, amigos, sempre nos alegra o coração revê-los aos irmãos que vieram das congregações, aos irmãos da música, do grupo Louvor. Deus em Cristo continue vos abençoando e assim, como sempre, eu manifesto a minha dependência da graça de Jesus e das vossas orações, para nesse preciosíssimo tempo, inclusive me diga quanto é o tempo, tá bem, Deus abençoe, eu vou tentar ficar com crédito, mas é muito bom estar com os irmãos. Eu agradeço a confiança do pastor Júnior mais uma vez, de nos ceder a tribuna dessa igreja, parabenizando também pela iniciativa desse trabalho tão importante, que é direcionado para os homens, os varões da igreja aqui em Birigui. Eu estou vindo de uma escola bíblica ali em Presidente Prudente e levei alguns livros nossos e os exemplares que para lá levei, alguns poucos restaram e eu tenho alguns em minhas mãos. Na verdade, exatamente 2 exemplares do livro A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica, que é uma obra concisa de teologia sistemática escrita a partir da realidade brasileira para a realidade brasileira. A maioria das obras de teologia sistemática, mesmo as introdutórias, geralmente são escritas dentro de um contexto europeu ou americano e por vezes não há uma aplicação em diversos aspectos para a nossa realidade, e aqui eu tento como posso dizer, preencher essa lacuna. E o outro livro, também já conhecido dos irmãos aqui, eu tenho apenas 5 exemplares dele em minhas mãos, é o Teologia da Música, uma abordagem bíblica, histórica e prática, que para a glória de Deus, eu creio que hoje no Brasil é a obra mais extensa e ampla sobre o tema. Então os irmãos também que se interessarem, como já o subtítulo diz, trabalhamos música aqui de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva histórica e de uma perspectiva prática, contemplando também a nossa realidade pentecostal e assembleana. Se alguém se interessar e desejar e puder adquirir, ao final pode me procurar diretamente. Queridos, assim como ouvimos nesta palavra muito edificante, eu já poderia ir embora, satisfeito com o que Deus já nessa noite nos trouxe, mas nós temos a responsabilidade de também trazer uma palavra e acredito que o Senhor continuará nos ajudando, nos abençoando, nos suprindo com aquilo que precisamos ouvir ou continuar ouvindo nessa noite. E claro, eu me reporto ao mesmo texto tema para esta conferência, Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não temos dúvida alguma que a palavra-chave que envolve o contexto da forma como Josué nos é apresentado na Bíblia é a palavra servir. Estava observando no primeiro capítulo do livro de Josué, o substantivo servo aparece por 5 vezes, associado a ele e a Moisés. E aqui, no último capítulo, o verbo servir, se eu não errei nas contas, aparece 12 vezes.
12 vezes. Se tem algo para mais ou menos, é uma citação apenas, mas eu contei 12 vezes. O verbo servir aparece no capítulo 24 e 5 vezes o substantivo servo no capítulo 1, e eu não investiguei se no meio do livro há outras ocorrências desse verbo. Mas é o verbo, sim, que marca a trajetória desse homem de Deus chamado Josué, que inclusive, não apenas no primeiro capítulo do seu livro, do livro intitulado por seu nome, no verso 1, já no verso 1, nós lemos que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. E essa postura servidora de Josué, ela ganha destaque em Êxodo, capítulo 24, verso 13. Êxodo 24, verso 13. Ali está mais rápido do que eu folheando a Bíblia. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Nós vamos encontrar também essa qualidade atribuída a Josué no mesmo livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E ainda, Números capítulo 11, verso 28. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Então temos essas três, contando com o capítulo 1, verso 1 do livro de Josué, 4 referências a esse perfil muito marcante na pessoa e na liderança de Josué. E sem dúvida, como já afirmamos, é uma palavra-chave para a biografia de Josué e para esta noite aqui, desta conferência, para todos nós. Eu pontuei aqui três questões que estão diretamente associadas àquilo que pode ser encontrado na relação de Josué, na vida de Josué, com essa sua postura e posição de servir. E uma delas já foi aqui muito bem explorada, e vou apenas pontuar algumas outras questões, mas a partir do tema sugerido e escolhido, homens ou renovados e posicionados, e associada a essa qualidade aqui já destacada, as três questões que gostaria de destacar nessa noite têm a ver com homens renovados e posicionados para o serviço. E na sequência eu gostaria de, em primeiro lugar, destacar que Josué, ele viveu e tem uma vida muito estável no que diz respeito à forma de servir. Nós não percebemos no texto bíblico instabilidade, embora possa ter havido, mas não registrado. Ele assume uma postura muito estável na maneira, primeiro, na forma de servir a Deus. Então, as três questões que eu gostaria de destacar nessa noite, algumas mais do que outras pelo conteúdo que já ouvimos, é que, em primeiro lugar, Josué é um grande exemplo, é um claro exemplo de um homem renovado e posicionado para servir ao Senhor. E isso é muito claro, e podemos ver de que forma, como
como no livro de Josué e como no Pentateuco, essa forma de servir ao Senhor, ela é exposta, é manifesta, mas aqui com ênfase principalmente no primeiro capítulo de Josué e no último, no capítulo 24 de Josué, como servir ao Senhor. Nós encontramos isso de uma forma muito clara e gostaria de destacar nesse aspecto da necessidade de servir ao Senhor, que está bem no tema. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué foi alguém que de forma muito prudente e sábia, ele serviu ao Senhor. E como lemos, inclusive pelas próprias recomendações do Senhor, quando ele assume uma postura de liderança, até Josué assumir a postura de liderança, ele sempre é tido como servo de Moisés, e Moisés como servo do Senhor. Mas agora ele vai assumir uma postura de liderança, e esse título, e esse nome, e essa forma de expressão pode sim, a partir daí, ser também aplicada a ele, porque parece-me que a questão de Moisés ser qualificado de servo do Senhor aponta para a posição de autoridade de Moisés naquele contexto, e a de Josué de submissão à autoridade de Moisés. Mas o fato é que nós aprendemos com o próprio Deus, nas recomendações que ele dá a Josué, que servir ao Senhor, homens de Deus precisam servir ao Senhor esforçando-se para isso. Por 3 vezes, pelo menos, por 3 ou 4 vezes, o Senhor fala para Josué, quando o delega agora a grande responsabilidade, ou reafirma a grande responsabilidade dele dar continuidade ao trabalho, à obra de Moisés. Em Josué capítulo 1, verso 6, nós lemos: esforça-te. No verso 7, as palavras do Senhor são registradas e há a repetição, tão somente esforça-te. E ainda no verso 9, o Senhor ainda diz para Josué: não te mandei eu, esforça-te. Por 3 vezes, pelo menos, nós encontramos a orientação de Deus para que Josué se esforçasse dentro daquilo que realizaria para o Senhor, e associado ao ato, a necessidade dele se esforçar, porque sem esse esforço, agora, claro, entenda, sempre um esforço dependente de Deus. Nós incorremos no perigo de irmos de adotarmos algumas posições extremas, quando atribuímos somente a Deus a responsabilidade de promover em nós o necessário para que nós nos esforcemos, para que a força do nosso esforço seja absolutamente de Deus, e que de nada em nós ou nada de nós brote ou flua nesse sentido. É um extremo. Por outro lado, é um outro extremo quando queremos sozinhos, sem dependermos de Deus, nos esforçarmos para fazer a sua obra. Não. Sem a ajuda de Deus, sem a cooperação de Deus, sozinho, o nosso esforço sozinho não vai funcionar. Então um ponto de equilíbrio é compreendermos que é uma questão de cooperação, de buscarmos nos esforçar, mas de Deus cooperar conosco, nos fortalecendo, nos ajudando no empreendimento desse esforço em servi-lo. E a outra questão associada ao esforço, nas versões mais tradicionais da Bíblia, nós encontramos também repetida a necessidade de servi-lo com ânimo, ou, como em traduções mais modernas, com coragem ou com disposição. Também algo que precisa da ajuda e da cooperação de Deus para que seja uma realidade regular, constante na nossa vida, porque aqui e ali o desânimo bate. Eu nem sei como você chegou aqui nessa noite, chegou animado ou desanimado, mas na realização da obra de Deus, na vida da fé, por muitas vezes temos essas oscilações de ânimo, desânimo,
às vezes um tempo maior de ânimo, às vezes um tempo grande de desânimo, mas precisamos contar com a ajuda de Deus e entender que o ânimo é um elemento fundamental na maneira e na forma de servirmos ao Senhor. Uma outra coisa que aprendemos na maneira e na forma de servirmos ao Senhor com Josué, além dessa necessidade de esforço, além dessa necessidade de ânimo, precisamos servir ao Senhor com confiança, com confiança. É o que nós lemos no verso 9 ainda do capítulo 1 de Josué. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo ou não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Confiança na forma e enquanto servimos ao Senhor, porque certamente o servir ao Senhor enfrentamos na maneira de servir e no ato de servir ao Senhor grandes desafios de todas as formas, todas as maneiras, todos os tamanhos, e isso pode por vezes promover em nós medo, temor, o que é muito natural. Uma vez eu me lembro que alguém, não me lembro quem nem onde, perguntou: pastor, está aí diante de tantas coisas do seu ministério, de posicionamentos, de enfrentamentos, de circunstâncias das mais diversas, o senhor já teve alguma vez medo? E eu acho que não deu tempo nem de piscar. Eu disse: claro que sim. Claro que sim. Da perspectiva humana, não dá para dizer que no servir a Deus não haja enfrentamentos na qual temos medo. No contexto do exercício da política lá na Câmara, para assumir posições cristãs, ortodoxas, princípios, por vezes, é natural que um político crente ele tema. O temor, o ter medo é parte da nossa natureza caída, né? Das nossas limitações e da nossa humanidade. Ter medo é uma coisa muito humana. Por isso o Senhor nos encorajou Josué, encorajou homens e mulheres a quem Ele chamou, para que não tivessem medo, mas não tivessem medo, mas essa ausência do medo, ou não tenham um medo que vos paralise, ou que vos controle ou domine. E a razão de não termos esse tipo de medo que nos paralisa, que nos controla, que nos domina, que nos tira o sono, que mexe com nossas emoções, é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Quando o medo insiste em qualquer tempo ou área da vida da gente, é confiar no Senhor, é confiar na promessa de que Ele está bem ali conosco, presente, passando junto conosco diante daquela dificuldade e pronto juntamente conosco para enfrentarmos o que tivermos de enfrentarmos. Então é preciso servir a Deus com confiança, e Ele mesmo é aquele que promove com a sua presença essa confiança. E fechando o seu livro, como podemos testemunhar no capítulo 24, Josué, já lido nessa noite, no verso 14, também por sua própria experiência com Deus, agora fala para aquele povo sobre algumas outras características dessa forma de servir ao Senhor. Ele diz agora: pois temei ao Senhor e servi. Então já podemos aqui apontar que a forma de servir o Senhor envolve temê-lo. É preciso servi-lo com temor. Segundo, é preciso também servi-lo com sinceridade. E terceiro, com verdade. Nós podemos aqui e ali ter ausência de sinceridade e verdade na forma de servirmos aos nossos líderes, que foi destacado na fala anterior, o servir ao líder, e por vezes sem sinceridade e verdade é possível enganarmos nossos líderes e eles pensarem algo de nós que naquele momento não está sendo verdade, nem realidade, nem algo sincero.
Mas isso não funciona diante de Deus. Não funciona. E diante dos nossos líderes só funciona por um tempo. Porque todo o coração que não é verdadeiro e sincero, toda postura ou atitude falsa, é uma questão de tempo para, perdoe minha expressão, para a máscara da falsidade cair. E diante de Deus já não tem nem máscara. Diante de Deus, Deus é aquele que, só para lembrar, que ele olha já para o coração, ou seja, para aqueles aspectos mais profundos do nosso ser. Coração, só lembrando, na Bíblia Sagrada, sempre aponta, de forma geral, para esse aspecto interior e invisível do ser, não apenas para as emoções. A gente costuma utilizar, e tem uma questão de um pensamento ocidental em relação a isso, de dividir coração e mente, né? Corações e mentes, corações e mentes. Coração como sede das emoções e mente como sede da razão, do intelecto. Só que a perspectiva bíblica de coração é um lugar onde tudo está junto, as emoções, os sentimentos, a vontade, etc. E a Bíblia fala que Deus sonda e olha o coração. Então ele olha a emoção, olha o sentimento, olha a inteligência, olha a vontade, e olha tudo num momento só, num ato só, num vislumbre só. Então, por isso, servir com sinceridade e verdade. Então, é preciso, sim, estarmos renovados e posicionados para continuar servindo ao Senhor. E esse servir ao Senhor, e aí eu já faço associação com o que ouvimos até agora, tem implicações de servir àqueles que Deus estabelece com autoridade espiritual sobre a nossa vida, aos nossos pastores, aos nossos líderes, ao pastor da igreja, aos dirigentes das congregações, ao líder do departamento. É fundamental que aquele que serve ao Senhor sirva aqueles a quem o Senhor delegou autoridade. Quando Deus delega a autoridade para alguém, Deus estabelece aquela pessoa como seu representante. E aí nós vamos lembrar de uma frase de Paulo lá de Romanos 13, Pedro, né, em suas epístolas também fala isso. Eu acredito que já na primeira epístola, que quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus. Então a autoridade é um representante de Deus. E toda a nossa relação com a autoridade que Deus estabelece tem a ver com a nossa relação com o próprio Deus, a essas autoridades estabelecidas como líderes e pastores, etc. Deus delega e confia, e precisamos lembrar e entender isso. Então eu estava ouvindo aqui já no que o pastor Joel nos trouxe, e quero apenas também pontuar rapidamente algumas características agora da forma como devemos servir aos nossos líderes. Vimos algumas características sobre e forma de servirmos a Deus, e eu aqui tentei resumir alguns versículos, inclusive que já citei, sobre que aponta Josué como servidor, e há pelo menos 4 maneiras aqui que gostaria de destacar de como devemos nos posicionar no serviço ou no servir, nessa disposição de servir aos nossos líderes, e citando versos também que ouvimos na fala do pastor Joel. Ele cita com muita propriedade o fato de que Josué, ele sobe o monte com Moisés, mas ele não vai até onde Moisés vai. Há uma outra relação de proximidade e intimidade de Josué com Moisés, que podemos ver no capítulo 33 do livro de Êxodo. Gostaríamos também de destacar nessa noite, Êxodo, capítulo 33, verso 11, diz o texto: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. E esse falar de Deus com Moisés se dava na tenda onde Moisés ali habitava. Mas o texto continua: mas o moço Josué
filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então, ele, de alguma forma, estava por ali quando Deus falava com Moisés. Então, a relação proximal de Josué com Moisés era tão grande que lá no evento da subida ao monte, e esse detalhe da tenda dá destaque a isso. Mas o que é que a gente aprende, continua aprendendo com Josué? É que ele reconhecia os seus limites. Ele poderia até testemunhar esses momentos de intimidade na tenda, porque ele nunca se apartava do meio da tenda entre Deus e Moisés, mas ele ficava somente observando. Ele não se envolvia naquela relação íntima do seu líder, do seu pastor, de Moisés, em relação a Deus. E o que eu penso é que nessa proximidade de Josué com Moisés, ele extraiu muitas lições. Uma coisa que fica em aberto claro, se o Josué tinha acesso a algumas dessas informações ou falas do Senhor a Moisés. Pode ter tido ou não, isso pelo menos até onde eu fui fica em aberto. Mas o que vale aqui, e que já ouvimos nessa noite, e só relembrando, é que por mais íntimo que sejamos do nosso líder, nós precisamos discernir esse limite de intimidade. O meu pastor presidente, ele é um ano mais velho do que eu. Eu vou completar agora, terça-feira, 60. O pastor Roberto Zé tem 61. Então somos da mesma geração, somos da mesma idade. Eu chamo ele de Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E se ele fosse mais novo do que eu, e sendo meu pastor presidente, eu continuaria o chamando de Senhor, o Senhor. Você pode comer na casa do presidente, na mesa do presidente, participar de momentos de intimidade entre o próprio presidente e Deus, mas você precisa discernir o seu limite. Discernir entre a amizade que há e a posição de liderança dele. No dia que você misturar e confundir isso, vai ter problemas. Isso na relação nossa, pastores auxiliares, com o presidente e obreiros, e na relação entre cada um dos irmãos, dentro da posição que cada um ocupa. É com o dirigente da congregação, é com o regente do coral, é com o regente do grupo. Você pode ser amigo íntimo, mas ele é o seu líder. E você precisa discernir os limites e não misturar ou confundir as coisas. Servir com discernimento. Aprendemos com Moisés que devemos servir os nossos líderes com discernimento, entre outros nessa área. Servir, como já ouvimos também nessa noite, com prontidão. Houve prontidão de Josué quando Moisés o convoca para a peleja e delega naquela grande confiança de que ele escolha quem vai com ele. Há uma manifestação de prontidão de Josué ali, como há também, só lembrando aos irmãos, lá no contexto do capítulo 14 de Números, quando Josué é enviado com mais 11, e aí completa 12 espias. Ele vai e já submete aquela responsabilidade também de espiar a terra. Então ele sempre esteve pronto ali para servir a Moisés. Josué, faz isso, ele fazia. Josué, vai ali, ele ia. Aprendemos com ele esse princípio servidor da prontidão. Talvez eu trabalhe isso amanhã
de manhã com jovens, porque está dentro de uma direção que acredito que o Senhor está me dando. É claro que nós temos no trabalho do Senhor, pelas mais diversas razões, pessoas que estão muito mais prontas para servir do que outras. Mas o que aprendemos com Josué é que, pelas dificuldades que tenhamos, e inclusive precisamos ser honestos o máximo com nós mesmos e perguntar assim, se for e se é o caso, por que eu tenho tanta dificuldade em servir? Tem gente que tem dificuldade em servir. Arruma desculpa para cá, desculpa para lá, está doendo aqui, apareceu isso, já matou o mesmo familiar umas 2 vezes e não tem tempo. Não, porque morreu morreu de novo. Mas tem umas desculpas meio absurdas assim, para não servir, para não cooperar, para não ir, para não vir. Então, é preciso pensar, por que eu tenho dificuldades? Se é o caso de alguém, por que eu tenho dificuldades para servir ou dificuldades para servir nessa área? Será que não é por falta de aptidão? Jesus me ajuda a servir mais, a servir melhor. Foi parte do hino que os irmãos cantaram, o grupo dos varões cantaram assim, e tem uma frase ali que marcou. Eu penso que essa frase vale de repente para fechar a noite. Eu quero ser melhor. Está lá no meio. Eu quero ser melhor. Mas o que aprendemos ainda com Josué sobre o princípio do serviço ou do servir ao líder? Discernimento, prontidão, fidelidade. São assuntos geralmente recorrentes quando se fala de liderança, e aqui não poderíamos deixar, porque está dentro do contexto, mencionar essa qualidade na vida de alguém que serve ao seu líder. Números capítulo 14, já citado. Vamos lá para, deixe-me ver precisamente o versículo, ou os versículos, no contexto ainda lá dos espias, 14, verso 4 ao 7, mas poderíamos começar do verso 1, mas vamos aqui a partir do verso 4, que diz assim: e diziam uns aos outros, depois do relatório negativo dos demais espias, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Tem uma palavra que resume isso, não? Rebelião. Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Então eles não silenciam covardemente, porque o partido contra é maior. Jesus do céu. Era muito conveniente para eles ficarem quietos, calados, porque os 10 lá já convenceram os rebeldes, já houve uma mobilização da maioria, então vamos ficar quietos aqui que vai sobrar para a gente se a gente falar. Eles não têm medo disso. Na obra de Deus, há muitos que tomam um lado por conveniência. Deixa eu ver de que lado eu vou me dar bem, eu vou me dar melhor. Eu acho que, olha, a maioria está contra, eu vou ficar com a maioria. Se ele cair, eu estou com a maioria. E parece que vai cair. Que todo mundo, o povo está dizendo que já vai escolher outro aí.
E a posição de Moisés e Arão é tremenda. Eles caem com a cara no rosto diante do povo. Mas Josué e Caleb tomam uma posição. Você pode, ao longo da vida, se encontrar numa situação como essa. Eu já me encontrei algumas vezes numa situação como essa, de estar ao lado do líder, quando o líder e quem estava ao lado dele era minoria. Fidelidade. Humildade é outra característica de quem, uma outra característica com a qual devemos servir aos líderes que Deus estabeleceu sobre nós. Humildade. E nós vamos ver um exemplo de humildade em Josué, dentre outros que poderíamos enumerar, no capítulo 11 de Números, no versículo 26 em diante. Diz assim o texto de Números: porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. É aquele contexto onde Deus manda Moisés congregar 70 anciãos e tira do Espírito que está em Moisés e coloca sobre os anciãos. Então chega essa notícia e o verso 27 diz: então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, todo zeloso, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Mas espera aí, quem pediu a opinião de Josué? Zelo extremo. É o termo que é utilizado pelo próprio Moisés, que diz: tens tu ciúmes por mim? O termo ciúme, tanto na língua hebraica como no grego, pode ser traduzido zelo. Era zelo. Mas ele se antecipou. Claro, Josué é imperfeito como nós. Por vezes, na tentativa de ajudar o nosso líder, podemos, de forma equivocada, em função da nossa própria inexperiência, lidar com algumas situações, e pelo fato de que a direção de Deus não está conosco. Aí Josué tomou a frente de Moisés. O mensageiro chega, comunica, e atenção para o detalhe: então correu um moço e anunciou a Moisés. Não foi a Josué, foi a Moisés que foi anunciado. Se espera de Moisés uma posição, só que Josué toma a frente. Respondeu, tentando aconselhar Moisés: meu senhor, proíbe-o. Deixa ele pregar hoje à noite. Não escala ele. Eu não indicaria para aquela função. Não é errado, em pecado, aconselhar, principalmente quando o conselho é buscado. Mas aqui ali, mesmo que não seja, você pode e corra o risco. Quer correr o risco, corra. O máximo que pode acontecer, não é o máximo. O máximo é pior do que isso aqui, mas muito pior. Mas o que pode acontecer é a forma como sabiamente Moisés tratou daquilo. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Não, Josué não foi reprovado por causa daquela falha dele, daquela antecipação. Moisés aproveitou a oportunidade para fazer com que Josué enxergasse a coisa de uma outra perspectiva, da perspectiva de Deus e da perspectiva daquele que está alinhado com Deus em termos de percepção, de visão, de compreensão e de entendimento espiritual.
Então, com o erro de Josué, ele adquiriu foi mais experiência, porque o seu líder o ajudou, dizendo: não, calma, Josué, não é bem assim. O caminho não é esse de proibir, não. Nesse caso é o contrário. Quem dera isso aí, sabe, se ampliasse de forma que sobre todos o Senhor pusesse o seu espírito. E Josué foi humilde de ouvir e cremos que ele aprendeu. E agora, queridos, concluindo essa riqueza de tema, não poderia também ser diferente de terminar por onde começamos, capítulo 24, verso 15 de Josué. E eu ouvi bem o pastor Josué se expressar sobre o fato que tem 2 filhas, 5 e 12, 5 e 10. Comentou sobre o pastor Júnior que também tem 2 filhas que já casaram, e é sempre uma preocupação dos pais o futuro dos filhos. E a palavra de Josué aqui, o posicionamento de Josué, naquele contexto que já foi aqui esboçado, foi esse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem um detalhe aqui no texto que nós não podemos confundir de forma alguma no que diz respeito à nossa relação de fé e a relação de fé com a nossa família. Nós precisamos ter cuidado para não confundir posição de fé com imposição da fé no contexto das relações familiares. O que eu percebo aqui é que Josué, ele toma uma posição de fé junto com a sua família. Ele é o representante da sua família, por ser o patriarca, o cabeça, o chefe da família. Então, na sua fala, ele representa a sua família. É a posição de fé da sua família. Mas nós não vemos, nem entendemos, nem compreendemos que ao longo das suas relações familiares, Josué fez uma imposição de fé à sua família. Porque imposição de fé na família não funciona. O máximo que nós podemos fazer em relação à nossa família nesses termos é tomar junto com a família, com filhos e esposa, uma posição de fé. Mas essa posição de fé que eu tomo com a minha família aí é fruto de uma série de situações e realidades que me faz representar a família na nossa posição de fé. E uma dessas realidades não tem a ver a impor a fé. Impor a fé sobre a esposa não funciona. Impor fé sobre os filhos, pior ainda. Por imposição da fé, nossos filhos e nosso cônjuge, a esposa não servirá a Jesus. E como podemos contribuir para que a fé salvadora esteja presente, a fé em Deus esteja presente na vida da nossa família e podermos de alguma forma representá-los nessa posição de fé? E aí nós vamos para a Bíblia e não vou, claro, discorrer sobre isso, só lembrar que há princípios e orientações bíblicas claros de como tratar esposa e filhos. Compartilhar a fé com eles e conviver com eles de forma bíblica. Então, por exemplo, só lembrando dos irmãos, se nós lermos a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, tem ali diversas orientações que conhecemos muito bem daquelas palestras de casais, etc, etc, sobre como conviver e tratar a esposa. Amar a esposa, cuidar da esposa, entregar-se por ela como Cristo se entregou, tendo o parâmetro de Cristo que se entregou por sua igreja, dar o melhor de nós em relação ao trato e ao cuidado com ela, atenção,
Cuidado em todos os aspectos. Ali nós temos cuidados espirituais, e temos a metáfora, até por metáfora, cuidado estético, porque o texto vai falar que Jesus preparou e cuida da sua noiva, da sua esposa, e se preocupa tanto que a noiva ou a esposa de Jesus não tem ruga nem mácula. Ele usa a linguagem, o escritor, o apóstolo Paulo usa a linguagem, a metáfora estética para falar do cuidado de Jesus por sua esposa, e que tem implicações para o cuidado nosso com a esposa que o Senhor nos deu, com quem nos casamos, em todos os sentidos. E aí vem uma questão que você pode levantar. Se eu trato e cuidar da minha esposa de todas as maneiras bíblicas, de ser gentil, imperfeito sim, mas errando, corrigindo-se, e se eu fizer o melhor por ela e no fim não ter o reconhecimento, nem isso fizer com que ela assuma a fé, a mesma fé que eu tenho, ou se mantenha na fé que eu tenho no Senhor, aí já não é responsabilidade sua, é dela com Deus. A mesma coisa vale para os filhos. Pastor, o que a Bíblia recomenda para os filhos? Que nós como tratemos filhos e filhas? Ensinar nos caminhos do Senhor, desde Deuteronômio 6, dedicar tempo para eles. O próprio contexto de Deuteronômio 6, lá nos primeiros versículos, fala que o compartilhar da fé, o falar do livro, implicava em falar ao deitar, em falar ao levantar, em falar ao sair, ou em falar ao entrar, em falar em andar com. Então ali há um contexto de tempo para os filhos, e precisamos ter, e tempo com qualidade. Então, se queremos juntos com a nossa família adotarmos uma posição pública de fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, precisamos observar esses princípios bíblicos, ter tempo para os filhos, ensiná-los no caminho do Senhor, corrigi-los quando necessário, demonstrar afeto para com eles. Alguns têm mais dificuldade que outros do que isso, por diversas razões. Eu sempre que dou testemunho disso, não dou com mágoa, dou apenas como um fato, porque sinceramente eu não guardo rancor disso. Posso ter carência, mas não guardo rancor. Eu não me lembro uma única vez assim que recebi um abraço do meu pai, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele me amava. E só não tinha jeito para abraçar, porque talvez nunca foi abraçado, talvez. Mas eu descontei todo o abraço que eu não recebi, eu descontei nos meus filhos. E agora nos netos. Então, sabe? E aquilo não me... Deus tratou e trata quando a gente coloca isso diante de Deus. E cheiro, abraço, hoje é uma característica da minha família. Os filhos com os meus netos, os netos comigo, é uma garra, um cheira, entendeu? Eu tive tempo para os meus filhos, eu brinquei com meus filhos, eu empinei pipa com meus filhos, eu joguei bola com meus filhos, num contexto em que alguém ignorava ainda. Hoje tem um termo que se usa, parece, não sei se construa memórias, alguma coisa. Parece um termo mais, pois eu construí. Memória afetiva, construa. Pastor, nunca pensei nisso, nunca parei. Depois comece não apenas a pensar sobre isso, a praticar isso. Pastor, mas agora já passou, agora meu filho já é pai, já sou avô. Vai lá e tenta tirar o atraso um pouquinho. Eu não sei se é possível fazer isso ainda, mas também se não for mais por qualquer razão, sabe, coloca diante de Deus, não carrega a culpa também.
e toca para frente, demonstrando afeto a quem consegue ainda e pode demonstrar. Então são todas essas questões que envolvem família, que no fim pesa para que possamos contribuir, para que eles tenham a fé bíblica no Deus da Bíblia e podermos na posição e condição que Ele nos colocou, representar a nossa família, olhar para a nossa família e declarar de forma pública: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em todas essas áreas, nossas imperfeições no servir ao Senhor, nossas imperfeições no servir ao líder e nossas imperfeições em servir a família, aproveitemos nessa noite essa conferência e termino com a frase da canção: Senhor, ajuda-nos, porque nós queremos ser. Amém. Deus abençoe.